desestruturada. Aleluia. A minha mãe casou-se muito cedo, aos seus 14 anos de idade, e os filhos também vieram muito cedo. Eram muitas dificuldades, muitas brigas, muitas tragédias, enfim, tudo que não prestava existia na minha família. Aleluia. E passando-se algum tempo, a minha mãe, que já era mãe de 6 filhos, veio a engravidar novamente. Só que dessa vez ela não queria aquela gravidez e colocou na sua mente de interromper aquela gestação. E foi então que, dando ouvido à voz de Satanás, assim creio eu, ela tentou contra a vida daquela criança, ainda no seu ventre, tomando vários remédios, vários chás, para que aquela criança não viesse ao mundo. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele é sujo, ele é astuto, e ele pode tentar contra mim e contra a sua vida. Aleluia. Mas ele se esquece que nada nem ninguém pode tocar no escolhido de Deus. Aleluia. E você é um escolhido de Deus. Aleluia. Foi então que, depois desse ato tão pecaminoso cometido pela minha mãe, tiveram que levá-la às pressas para o hospital da cidade, que ficava bem distante. Porque naquela época era tudo difícil, tudo mais difícil. Não havia maternidades perto, não havia ônibus, Uber. Então, quando tinha um transporte, era o tal do pau de arara. Não sei se os irmãos conhecem, mas era. Essa era a realidade. E quando minha mãe chegou ao hospital, que os médicos viram o estado de saúde dela, tiveram que fazer um parto de emergência. E disseram para o meu pai: olha, vamos tentar salvar pelo menos a vida da mãe, porque a criança, de um jeito ou de outro, ela não irá sobreviver. Aleluia. E no ano de 1981, aos 7 meses de gestação, eu nascia. Aleluia. Para confundir os médicos. Louvado seja Deus. Mas os médicos, eles continuavam dizendo que eu não iria sobreviver. Mas Jesus é vida e me deu vida. Aleluia. E foi melhorando inexplicavelmente. Aleluia. E depois de alguns meses na UTI, para confundir a medicina, me deram alta, para a glória e honra de Deus. Aleluia. Esse tempo que minha mãe também ficou naquele hospital, ela se arrependeu. Ela me dizia que se arrependeu de tudo que tinha feito. E ela dizia que pedia perdão a Deus dia e noite. E dizia para Deus que se Ele salvasse aquela criança, ela entregaria a sua vida a Ele. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu. Através da minha recuperação, a minha mãe se converteu ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 10, versículo 10, que há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. E eu creio que naquele dia os céus estavam em festas. Aleluia. Louvado seja Deus. E o tempo passou, agora em casa, já com os meus 6 para 7 anos. Meu pai, um homem muito difícil em todos os sentidos, gostava muito de zombar de Deus. E Deus, por sua vez, pesava suas mãos sobre ele. Aleluia. Me lembro que sempre que minha mãe dizia que ia aos cultos, meu pai xingava Deus, os pastores, enfim, todo mundo. Mas sempre no dia seguinte ele amanhecia, acordava com a boca toda ferida e não conseguia falar, nem ao menos beber água. Eu creio que era a mão de Deus. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso acontecia por várias vezes. E me lembro bem que só melhorava através das orações que os pastores iam na minha casa para orar por ele. Mas mesmo assim ele não tomava jeito. E os meus irmãos, eles iam no mesmo caminho. O tempo passou. Meu pai conseguiu trabalho em uma firma. E com esse trabalho conseguiu comprar uma pequena casa na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá permanecemos algum tempo, mas tivemos que sair certo dia pela madrugada fugindo por causa de um assassinato cometido por ele. Eu era pequena, mas eu me lembro muito bem de uma noite, pessoas cercando a nossa casa, querendo lixar até mesmo as crianças. E para que isso não viesse a acontecer, saímos às pressas, apenas com as roupas do corpo, deixando o pouco que tínhamos para trás.
Louvado seja Deus. E passando-se o tempo, já em outra cidade, com muitas dificuldades, mas já bem melhor. Não tanto, mas bem melhor. E descobrimos que a minha mãe havia sido acometida por várias enfermidades. Foi desenganada por 6 vezes pelos médicos, passou por 32 cirurgias, seu abdômen era todo cortado, passou a se locomover de cadeiras de rodas. Os médicos diziam para ela que ela nunca mais iria andar. Louvado seja Deus. Eu era muito pequena, mas gravei muitas coisas que vivi e presenciei. E me lembro bem que em um culto simples, através de uma oração que o pastor fez, eu vi a minha mãe se levantar daquela cadeira de rodas e para a glória de Deus, ela voltou a andar. Louvado seja Deus. E daquele dia em diante, ela nunca mais precisou de ajuda de cadeira de rodas. Louvado seja Deus. E o tempo passou e os exames que minha mãe tinha feito mostraram que ela estava com câncer em estado avançado. E os médicos diziam para ela que não havia mais jeito, não tinha mais o que fazer. Minha mãe perdeu todo o cabelo, os 2 seios. E certo dia, quando ela foi se levantar para ir ao banheiro, todos os ossos das 2 pernas se quebraram, se esfarelaram. Ora ficava internada e ora ficava em casa. Os médicos diziam para deixar em casa de vez, porque já não tinha mais o que fazer. A nossa vida era complicada. Meu pai desempregado, não tinha de onde tirar dinheiro, foragido, não tinha um alimento adequado para ela, nem mesmo para algum remédio, nada. Ela sofria, gritava noite e dia. Meu pai não tinha paciência a ponto de apontar armas para ela, dizendo que não aguentava mais. Meus irmãos aborrecidos saíam e dormiam na rua, nas calçadas. Até os vizinhos se incomodavam, muitas vezes reclamavam pelo barulho que ela fazia. Mas eu nunca saí de perto da minha mãe. Me lembro que, querendo ajudar de alguma forma, colocava as minhas mãos sobre as suas pernas e começava a cantar baixinho o único louvor que eu sabia. Toda a natureza canta, ela se levanta para louvar a Deus. Até mesmo os passarinhos voam dos seus ninhos para louvar a Deus. Ventos, mares e florestas sempre estão em festa para louvar a Deus. Tudo que tem vida canta e hoje se levanta para louvar a Deus. Louvado seja Deus. E eu percebia que por alguns minutos os gritos cessavam e ela ficava quietinha, de olhos fechados. Louvado seja Deus. E o tempo foi passando, e por eu ver o sofrimento da minha mãe, eu passei a orar a Deus todas as noites, pedindo a morte dela. Pois é, na minha inocência eu orava e pedia a morte dela, porque eu já não aguentava mais vê-la naquele sofrimento. E quando eu estava completando meus 10 anos, meu aniversário, minha mãe, ela faleceu. E enquanto ela dava os últimos suspiros, ela sorria e falava: olhem, vocês podem ver aquele homem todo de branco, tão bonito, está com 2 crianças ao seu lado. E assim ela fechou os olhos e se foi. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Naquele dia eu não sabia o sentimento que estava dentro de mim, se era de tristeza ou até de alegria. E o tempo foi passando e fui me dando conta do que aconteceu. Foi então que comecei a sentir falta daquele sofrimento que minha mãe passava. Coisa horrível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Fui me dando conta que a minha mãe não estava mais ali e que eu estava só. De verdade. Para melhorar a nossa situação, isso para não dizer pior, depois de 3 meses do falecimento da minha mãe, nosso pai foi embora sem ao menos dizer um tchau. Isso aconteceu, eu estava com 10 anos, e a única vez que eu o vi novamente foi quando eu me casei aos 17, quando de repente parou um carro de polícia na minha porta, tiraram um saco preto grande, e dentro estava o meu pai com o corpo todo amassado, tinha sido assassinado a pauladas. Continuando, a situação que já não era boa foi ficando cada dia pior, cada vez mais e mais. Nos faltava tudo. Aleluia! Desde a comida até mesmo a água para beber. Tinha dias que nem água a gente tinha. E fui crescendo
vida, onde era cada um por si, onde para me alimentar eu furtava um ovo da galinha da vizinha, quase todos os dias. Quando a galinha começava a cantar, eu ia lá e catava o ovo, acendia um pedacinho de vela, esquentava e bebia, e ali passava o dia todo, à noite, enfim. E quando a galinha não colocava o ovo? Muitas vezes eu esperava escurecer e saía nas lixeiras, atrás de restos de comida, para que eu pudesse comer alguma coisa e passar a noite. Aleluia! Porque, para quem não sabe, a fome ela dói, pense, e muito. E eu não me envergonho de falar essas coisas não, porque são experiências que eu vivi. Aleluia! Então, agradeça a Deus, seja grato pelo pouquinho que você tem. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Na época, em outras cidades, eu tinha parentes, sim, mas no momento em que mais precisei, não havia ninguém. Todos me abandonaram. Aleluia! Foi então que comecei a me culpar e a culpar a Deus, porque por tudo que estava acontecendo, e também pela morte da minha mãe. Na minha cabeça eu achava que a minha mãe só tinha morrido por culpa minha, porque eu orava pedindo isso a Deus. Daí então fui dando lugar ao ódio, tristeza, rancor, raiva, amargura e tudo aquilo que não vinha da parte de Deus. Eu era uma criança infeliz. Olhava nas ruas outras crianças e me sentia completamente diferente dela. Sempre inferior. Eu via alegria nelas, mas em mim eu não via. E fui crescendo com isso dentro de mim. Carregava dentro de mim muitos traumas. E um deles foi o abuso que eu sofri aos 6 anos de idade. Meu coração era cheio de ódio e desejo de vingança. Fui crescendo e esse ódio só aumentava. Às vezes me sentia tão perdida e só, a ponto de ir para o cemitério, deitava ao lado do túmulo da minha mãe e passava o dia todo lá. Eu não tinha uma razão para viver. Eu fui muito maltratada, desprezada, julgada, discriminada por pertencer à família que eu nasci. A família de sobrenome Evangelista. Era uma família de bandidos, matadores, enfim. Então, por esses e outros motivos me julgaram. Me lembro bem que as poucas vezes que eu saía na rua, ouvia pessoas dizendo: olha lá, futuramente será uma prostituta, porque da família que é. E isso eu ouvia muitas vezes e me entristecia. Mas eu creio que lá dos altos céus o meu destino já estava traçado. Aleluia! Aleluia! Eu creio que antes da fundação do mundo, Deus já tinha me escolhido, me separado para uma grande obra. Aleluia! Assim como separou você para uma grande obra. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! E o tempo foi passando e eu não conseguia achar uma solução para a minha vida. Eu não sabia o que fazer. E Satanás, aproveitando-se da minha fragilidade, começou a lançar as setas dele sobre mim. Aleluia, dia após dia. João capítulo 10, versículo 10. Está escrito que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas lá também está escrito que Jesus, ele veio para que tenhamos vida. Aleluia! Que tenhamos em abundância. Louvado seja Deus. Naquele tempo eu não entendia o que estava acontecendo e a depressão ela foi entrando na minha vida de uma forma devastadora. A dor na minha alma era tão grande, que eu queria de alguma forma acabar com ela, parar, a ponto de tentar tirar minha vida por várias vezes. Subi num pé de caju de mais ou menos uns 6 metros. Quando cheguei lá no topo eu me soltei, achando que quando chegasse ao chão eu ia morrer, ia nada. Vim batendo nas galhas, mas não quebrei nenhuma unha. Aleluia. Tomei vários remédios misturados. Certa vez tentei me jogar embaixo de uma carreta. Na hora não sei o que houve, fui parar embaixo de outra carreta parada. Certa vez fui para um açude. Não sei se vocês sabem o que é um açude, bem distante. E lá decidi me jogar no lugar mais fundo. Aleluia. Pensando eu, que já não sei nadar, iria afundar, iria morrer. E fiz isso, e quando eu estava lá me afogando, eu senti como se algo tocasse nos meus pés e me erguesse para a margem. Aleluia! Eu saí assustada naquele dia, olhando para dentro da água para ver se eu via alguém, mas não havia ninguém.
Louvado seja Deus. Mas hoje eu sei que era o meu Deus tendo misericórdia de mim. Aleluia. E me dando mais uma oportunidade de vida. Aleluia. Apocalipse 22, capítulo 15. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, ou seja, também os que cometem suicídio, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 11, 12 e 13. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Naquela noite, depois de mais um dia tribulado, eu me lembrei das vezes em que eu ouvi a minha mãe orar por mim e pelos meus irmãos. Aquela cena, ela veio na minha lembrança. Então naquela noite eu me ajoelhei e clamei pela ajuda de Deus. Não conseguia falar, mas falei com Deus com as minhas lágrimas. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Oh Deus, Louvado aleluia. seja Deus. Há um Deus no céu que vai se levantar e Aleluia. restituir tudo que você perdeu. Louvado seja Deus. Vai curar suas feridas, sua dor, o sofrimento que o mundo te causou. Aleluia. Bendito és o Cordeiro de Deus. Aleluia. Falei tudo para Deus e fui dormir. Durante a madrugada eu fui despertada por uma voz que me chamava pelo nome. Sentei-me e fiquei ouvindo. Não havia ninguém em casa, não havia ninguém do lado de fora. E aquela voz, ela chamava pelo meu nome, Ruberlândia. Lá em casa ninguém me chamava por esse nome. Colocaram aí, mas não me chamavam. Mas naquela noite alguém me chamava. Louvado seja Deus. Aleluia. A voz que eu ouvia era uma voz doce, suave. Hoje eu tenho certeza que era a voz do meu Senhor. Oh Deus, aleluia. Salmos capítulo 147, versículo 7. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Louvado seja Deus. E Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece você. Louvado seja Deus, aleluia. Amanheceu e aquela voz não saía da minha cabeça. Passou dias, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias. Chegando à noite, como a maioria delas, eu gostava de procurar uma árvore bem distante, me isolava de tudo e de todos. Aleluia. Deitava ali, ficava até tarde da noite, e muitas vezes até planejando algo que pudesse dar certo para que eu viesse tirar minha vida. Mas naquela noite, enquanto eu estava ali, eu comecei a ouvir uma música, um som, vindo bem de longe. Era algo bom de ouvir. Aquela melodia, ela começou a tocar meu coração. E eu fiquei curiosa para saber de onde vinha. E decidi seguir aquele som. E fui. Foi quando me dei conta, eu estava em frente a uma casa e lá estava tendo um culto ao ar livre. E lá havia alguém cantando. Nácio, som aí. Glória a Deus. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava quem teria seu amor. Capítulo 10, versículo 7. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Aleluia. Fiquei ali ouvindo os louvores, a palavra. Naquele momento eu creio que Deus, Ele já estava trabalhando em minha vida. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja Deus. Naquela noite eu comecei a me sentir leve. Era algo como se eu flutuasse. Aleluia. O peso que eu sentia antes não existia mais. A tristeza que era constante na minha vida, ela não estava mais ali, não estava mais sentindo. Naquela noite algo estava acontecendo. Aleluia. Enquanto eu estava ali, passou um filme na minha mente, veio a lembrança. Às vezes em que minha mãe me levava para a igreja, que eu muitas vezes fingia até estar doente para que ela não me levasse. Mas não dava certo não, porque a mãe conhece seu filho. Então ela me dava uns bons puxões de orelha e mais alguma coisa, aleluia, e me levava. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Louvado seja Deus. Naquela noite, o peso que eu sentia, ele desapareceu. Louvado seja Deus. Naquela noite, a tristeza que eu sentia, ela desapareceu. O ódio que estava entranhado na minha alma sumiu. Aleluia. Tudo aquilo que me distanciava dos caminhos do Senhor para a glória e honra de Deus desapareceu. Aleluia. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia feliz. Eu me senti alegre, eu senti uma paz na alma que só o Espírito de Deus ela pode dar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E no final daquele culto fizeram o apelo e eu me rendi. Eu entreguei minha vida todinha para Jesus. Aleluia. Aos 14 anos conheci o verdadeiro amor puro, que é o amor de Deus. Louvado seja Deus. E não importa a situação, não importa. Eu nunca deixarei. Louvado seja Deus. Aleluia. De onde vim, eu não quero mais voltar. Louvado seja Deus. Jesus, Ele curou os meus traumas, perdoou os meus pecados. Ele me amou, não me julgou. Ele me deu carinho, cuidou de mim, continua cuidando. Ele me compreende perfeitamente, colocou perdão no meu coração para que eu pudesse perdoar todos aqueles que me fizeram mal. Aleluia, Ele limpou a minha alma, mudou a minha vida, escreveu uma nova história para mim. E o melhor de todos, escreveu meu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele faz tudo isso e muito mais, porque Ele é Deus e não há nada impossível para Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Só mais um pouquinho. Aleluia. Como sempre, Satanás, ele é teimoso, tinhoso. Pense num bicho tinhoso, safado. Aleluia. Depois de alguns meses da minha conversão, sempre caminhando, graças a Deus, certa madrugada, enquanto eu me levantava para orar, de repente eu ouvi um barulho muito forte, muito pavoroso. Fechei meus olhos e meus ouvidos e fiquei parada no lugar. E quando cessou o barulho, eu abri meus olhos, eu só vi poeira, telha, caibros, coisas amassadas, né? E pude perceber que o casarão que eu morava, que era bem mais alto que essa igreja, casarão antigo, ele tinha desabado sobre mim. Aleluia. Mas eu pude ver que os entulhos eles ficaram mais ou menos a meio metro, mas nada veio me atingir. Aleluia. Para a glória e honra de Deus. Aleluia. Eu sobrevivi. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Naquela madrugada juntou gente para ver o ocorrido. Povo curioso para ver se havia sobrevivente. Aleluia. Foi quando eu saí e fui para o culto matutino agradecer a Deus pelo livramento. Aleluia. E o povo ficou sem entender nada, sem acreditar. Mas eu entendia, eu sabia que o meu Deus cuidava de mim, eu sabia que Deus zelava por mim. Aleluia. E que se eu não morri, foi porque Ele não permitiu. Louvado seja Deus. Aleluia. Sol sustenido maior.
barco encheu